Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Comitê Temporário para Enfrentamento dos Impactos Econômicos apresenta plano de ações para Teutônia. E quem nos conta mais detalhes desse plano é o presidente da SIC Teutônia, Ayrton Kist, que integra o comitê. Bom dia, Ayrton, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. É uma alegria, uma satisfação sempre grande poder participar deste bate-papo. Realmente, entendemos que era um momento muito oportuno para debater, né, questões relacionadas à crise, podemos dizer assim, que a questão saúde mundial, né, afeta nossas empresas, afeta o nosso dia a dia, as nossas rotinas. Então, a SIC entendeu como interessante juntar lideranças das mais diversas áreas para debater essas demandas. E confesso que tem sido um trabalho muito prazeroso, né? Por quê? A aproximação de ideias, a aproximação dessas cabeças pensantes muito importantes, né, na economia da nossa cidade, faz com que a gente também resulte e possa fazer algumas entregas que, no nosso entender, sempre é o grande desafio. Né? Como é que se faz entregas, né, que possam vir, né, a contribuir com essa retomada? Então, esse tem sido o tema central dos debates e confesso para você, como eu falei anteriormente, tem sido muito prazeroso participar desse grupo. O comitê surgiu em março, já são agora 2 meses de trabalho, e aí eu gostaria que você contasse para a gente como o comitê percebe a evolução econômica de Teutônia nesse período. O desafio, ele transitou numa questão central, né, que foi a questão demanda, consumo, né, como é que essa relação se dava entre empresas, né, e consumidores. Então nós partimos entre essas duas grandes situações, né? É evidente que sem pensar no social, né? A gente partiu dessa questão de geração de emprego, geração de renda, né? E não somente num olhar do compre local, né? Nós temos, por um lado, uma questão central que é como é que as empresas estão se comportando dentro deste contexto, né? Como é que as empresas estão se preparando desta nova vibe, né, de vendas, nova vibe de consumo, nova expectativa, né? Então, algumas ações, elas se centraram tanto no preparo, né, tanto nessa abordagem, e aí poderia destacar muito importante a participação da gerente regional do SEBRAE, né, com todas essas políticas do SEBRAE, que elas vão ao encontro, né, de como auxiliar as empresas, porque muitas vezes, e eu diria que quase na sua totalidade passa por gestão, né, como essas empresas estão vendo essas abordagens e, consequência disso, também as questões de linha de crédito para essas empresas, né, como está se dando o desencaixe do fluxo de caixa, né? Então, esses são temas que foram muito importantes, como também, né, a expectativa de como o consumidor, né, consegue se aproximar da empresa local, como é que ele, né, vê essa questão, como é que estamos se preparando para campanhas de valorize o local, compre o local, né, para que a gente consiga conectar esses dois elos. E aí nós temos a participação das cooperativas, né, que são sempre muito importantes, né, a cooperativa Sicredi, a cooperativa Langueru, né, a Sertel, a participação do executivo, para que a gente possa entender junto, né, e encontrar algumas alternativas. E eu confesso que a gente tem ido muito além, né, por exemplo, com a Liane, a nossa presidente do sindicato, né, onde a gente tenta aproximar a agricultura familiar, né, aproximar o empreendedor,
né, do campo, muitas vezes associados das nossas cooperativas, e também, por que não, aproximar ele da entidade empresarial SIC, porque o próprio empreendedor do campo, ele é um empresário do campo, né? Então nós temos feito e feito esses, eu tenho chamado de engates, né, feito essas conexões, para que a gente possa junto buscar alternativas que venham a contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região. Presidente, falando propriamente desse plano de ação, eu acho que a gente poderia dividir ele, inclusive, em 3 partes. A preocupação com a saúde, a preocupação com o consumidor, que é aquelas ações que a gente enxerga como comunidade e pode participar, e também aquelas capacitações, aquele foco mais interno que a gente às vezes não percebe, mas que é voltado justamente para o empresário, para a sua empresa. E aí eu gostaria que você detalhasse um pouquinho dessas ações. A questão saúde, ela tem sido o centro mundial, né? Ela tem sido hoje o paradigma, né, a ser superado. Então, essa questão da saúde, ela acaba se voltando sempre às questões de como vai ser o amanhã, né? Ao tempo que, ainda ontem, tivemos... na terça de manhã tivemos reunião junto ao Comitê Municipal, né, de Enfrentamento, onde os protocolos antes, né, lá no início, eles eram regidos pelo município, pela região, seguidamente foram para o Estado e agora retornaram para uma autonomia local, né? Então isso tem que ser entendido, isso tem que ser interpretado, e as pessoas não podem entender que, né, tá tudo liberado ou tá tudo não, muito pelo contrário, né? A nossa rotina tem que ser muito regrada para que a gente possa, né, desfrutar de uma certa liberdade e autonomia, né, e as empresas possam permanecer no status que elas estão hoje, né. Então a saúde, ela passa sim, e quando a gente fala em saúde local, a questão do hospital, ela passa a ser central, né? Então as ações, elas têm essa conexão, né, de como contribuir para que a gente possa desfrutar. Então, nas linhas de preparar as empresas, a gente preparou o curso, né, a questão estratégias digitais, né, e vai abordar muitas empresas, né, através de como utilizar redes sociais, como fazer a sua venda, como conseguir aproximar do seu cliente num momento tão complexo, né? Como também, como eu disse há pouco, né, as questões de gestão, né, e aí o Sebrae tem uma expertise fantástica, e nós podemos também agradecer as cooperativas, novamente, Sertel, Languiru e Sicredi, por dar esse aporte financeiro, como também o executivo, né, para que a gente dê essa contribuição para as empresas, para que elas possam utilizar esses cursos, né? Então nós temos também a questão de como atingir sucesso em vendas, né, que é um curso um pouco mais aprofundado dentro dessa área comercial, né? Enfim, e dentre outras ações que vão surgir, né, como eu disse, a aproximação dessas pequenas empresas como crédito, aproximação do campo, né, da agricultura familiar, a utilização de tecnologias como o Pix, né, que são tecnologias que você consegue utilizar sem ter custo algum, né, que facilita a vida do cliente, facilita a vida do empreendedor, enfim, né, a gente está entrando em muitos temas e eu posso garantir, né, que a aproximação de todas esses atores sociais, né, essas empresas, elas só vêm a contribuir, talvez esse seja o grande ganho coletivo que se tem na formação desse comitê. Muito importante esse bate-papo, essa troca de conhecimento também entre todos os integrantes do comitê. Exatamente, e essa aproximação, como eu disse, nós pensando enquanto entidade SIC, né, nós temos indústria, comércio, serviço, mas nós temos uma necessidade muito grande também, eu vejo enquanto entidade, se aproximar, né, do agronegócio, da agricultura familiar, porque ele é um ator muito importante dentro da nossa engrenagem econômica, né?
Então, quando você consegue debater esses temas junto com o presidente do sindicato, junto com as cooperativas como Languiru, Sicredi e Sertel, por exemplo, o próprio presidente da Languiru, seu Dirceu, trazendo essas demandas, o presidente do Sicredi, o senhor Neuri, apontando tecnologias, ou enfim, base de dados que possam ajudar nessa conexão, nesses engates, né? E nós, enquanto instituição SIC, fazendo o seu papel de aproximação para que todos usufruam, né, desse grande desenvolvimento associativo que nós temos na nossa cidade. E realmente os ganhos eles são mútuos, né? Eles são enormes para a nossa cidade, e espero que a gente possa, através de ações, né, porque tudo que é falado através dessa metodologia, né, está virando plano de ação, e está virando ação, e está virando de entrega. E esse tem sido a nossa rotina. A gente tem debatido sobre esses temas semanalmente, e que nem eu disse anteriormente, tem sido uma ação muito prazerosa da nossa parte. Presidente, no início da semana eu já conversava com o presidente da SIC Vale do Taquari, Ivandro Rosa, principalmente sobre esses novos protocolos de distanciamento do Estado, chamado de 3As. Você também já citou eles, inclusive, há pouco, e eu gostaria que você comentasse como vocês, entidade SIC Teutônia, percebem esses novos protocolos. Há uma expectativa de que realmente ele seja mais eficiente do que as bandeiras? Ao longo do tempo, nós temos debatido muito essa questão, né? Por exemplo, um exemplo citado, muito interessante que Teutônia, quando se fechou os restaurantes, né? Nós tínhamos, 10, 12 restaurantes na cidade, onde 6, 7 estavam fechados pelo protocolo, e o restante estava aberto porque eles estavam próximos à faixa, né? Ou seja, as questões gerais de protocolo afetavam e geravam desigualdades locais. Isso nos perturbava enquanto entidade, porque gerava uma desigualdade e não combatia o vírus na sua essência, né? Porque nós gerávamos aglomerações desnecessárias, uma vez que a cidade ela tinha demanda, né, para mais estabelecimentos terem a oportunidade de operar. Então, quando o governador dá a autonomia de volta para o local, ele ao mesmo tempo repassa responsabilidades, né? E nós, enquanto entidade, enquanto comitê, nós precisamos ter a correta leitura dessas responsabilidades, né? Porque não podemos permitir também que logo ali na frente o nosso hospital volte a estar lotado, né? A população precisa entender, né, e não só os atores, a população empresarial, e sim o indivíduo, do que ele tem a sua responsabilidade. E a partir desse momento, novamente, o Comitê Municipal de Enfrentamento passa a ser estratégico, né, nas ações da cidade, porque ele passa a decidir sobre a rotina novamente. O que antes estava a cargo do Estado, ele passa agora a estar a cargo do nosso município novamente, e do nosso comitê municipal. Então, assim que novamente, né, e como sempre esteve próxima dessas decisões, ela passa novamente a interagir fortemente nos protocolos locais. Então, esse foi o tema da reunião de terça-feira, né? Hoje nós temos um segmento só que ele está fechado, né? São os empresários que atuam na área esportiva, de esportes coletivos. A gente tem entendido que, enquanto comitê, né, o comitê é muito a favor do esporte, né, e isso tem que ficar sempre claro. O esporte é saúde, né, esporte ele precisa ser entendido como saúde, e não se escolher alguns segmentos para serem os punidos. Então, esse debate ele se deu essa semana, né, foi levado, né, enquanto o executivo do município, a ANVAT, e na sexta-feira, pelo que a informação que a gente tem, né, teremos nova reunião em relação a isso. Então, estamos muito atentos, estamos escutando
o que os nossos associados, né, e hoje passamos de 520 associados, tem nos passado enquanto bandeira, e a gente está muito atento para que a gente possa defender essas demandas. Presidente, agradecendo a tua participação no programa hoje, eu deixo um espaço para as tuas considerações finais e ainda reforçando para o nosso ouvinte a necessidade de a gente continuar se cuidando, seguindo todos os protocolos e também de valorizar o local, a bandeira que a SIC e outras entidades já levantam há alguns anos, não é de agora, né, presidente? Exatamente, e assim, é de conhecimento de todos, né, que a pandemia ela ainda está muito forte, principalmente na Índia, né, um país que ele tem aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, com uma divisão social lá, onde tem uma exclusão social muito forte dos denominados Dalits, né, uma questão cultural, e o vírus bateu muito forte lá. Então tem sido muito preocupante porque além da Índia, a China, que é um país próximo, são um dos grandes produtores de insumo das vacinas, né? Então tem deixado todo mundo muito alerta em relação ao que possa vir a acontecer. Outra questão que eu quero frisar também, né, assim que tem feito semanalmente lives em relação à indústria, né, comemorando o Dia da Indústria. Então, semana que vem nós teremos 5 empresários locais, né, de grande, médio e pequeno porte aqui da cidade, que vão debater temas específicos da indústria. E eu não posso deixar de citar, né, que amanhã também especificamente será o assunto, né, e no sábado teremos a grande live que comemora os 40 anos desse grande, né, eu diria grande em todos os sentidos, município que em apenas 40 anos já somos a segunda força econômica do Vale, o que nos alegra muito. Então, grande abraço a todos, uma alegria poder dialogar com vocês nesse espaço. Grande abraço. Muito obrigada, boa semana. Obrigado.